Está-se o Jorge, e como digo, vai ser uma apresentação de facto muito esquemática, porque a noite é dele, não minha. E por outro lado, vou ter um gesto heterodoxo relativamente às sessões que já aqui tivemos, para ficar mais perto do frigorífico, que é um sítio que eu gosto muito, portanto não ficarei aqui até ao fim na mesa. Normalmente os apresentadores, após a apresentação, passam a ter uma figura meramente de jarra, decorativa, eu vou-me ausentar, ir para mais perto, mas vou ouvir com todo o interesse o Jorge. Ficava, João. Ficava. Nós formámos um casal, pá, exemplar, mas agora preciso que as pessoas soubessem. Bom, eu vou ser breve, como digo. Não estranhei que a Leonor me tivesse convidado a ser o apresentador do Jorge, porque quando fui convidado, insisto, como disse aqui 3 semanas atrás, uma grande honra para mim, para fazer parte deste ciclo de conversas sobre pensadores contemporâneos, perguntaram-me se eu conhecia alguém competente para apresentar ou conversar sobre o João Nicronci. E eu não hesitei um só segundo em responder: sim, conheço. É alguém que se chama Jorge Leandro Rosa. Portanto, não digo isto com qualquer vaidade, entenda-se, fui eu quem indicou o Jorge, por ter o prazer e a honra de o conhecer e saber que estamos perante alguém que eu considero, isto não é por amizade que eu digo, a pessoa mais competente, pelo menos dentro as que conheço, para falar deste filósofo, deste grande filósofo contemporâneo. Porquê o Jorge? Já agora alguns brevíssimos dados, corrijam-me se disser alguma coisa que não seja rigorosamente exata. O Jorge não tem, curiosamente, formação universitária no domínio da filosofia, a formação dele é no domínio da literatura. Todavia, é no domínio da filosofia que ele tem exercido a sua prática de investigação e prática de escrita. O Jorge é alguém com uma fortíssima formação no âmbito da fenomenologia, alguém que nesse âmbito fez uma extraordinária tese que eu trouxe comigo para vos apresentar e que, como infelizmente, mas não surpreendentemente, a maior parte, não digo todos, mas a maior parte dos livros que valem a pena, os livros que contam na área de filosofia neste país, é completamente desconhecida. É uma tese chamada A Impossível Experiência Final da Modernidade, e que tem como subtítulo Prolegómenos ou uma Teoria do Virtual, e que foi publicada pela Fundação Carlos de Gulbenkian. É um livro notável em que confluem interesses estritamente filosóficos e interesses para a questão da técnica, suscitados esses interesses por uma leitura muito intensa da parte de Jorge de Heidegger e interesses pela própria arte. A estética, digamos, a confluência entre arte e filosofia é qualquer coisa que muito, muito, muito interessa ao Jorge. Aliás, já que temos aqui o Virgílio, eu diria mesmo que o Jorge é alguém também que, por exemplo, a quem eu é o meu pronto-socorro sempre que eu tenho alguma dúvida, seja prática, seja teórica sobre música, é ele que eu socorro, porque ele de facto é um compêndio, não é? Musicológico e discográfico, extraordinário. Outros dados sobre o Jorge, e o que é que o leva a estar aqui a falar-vos de Nancy, propriamente de Nancy. O Jorge é também um dos responsáveis, foi assim que eu conheci, aliás, foi desse modo que eu conheci, com mais gente, Maria dos Anjos, o Fernando, não faltam estas coisas, pena que, para que o termo também tem também um sentido em música, pena que tenhamos vindo de sessão em sessão em diminuindo o público, pena, mas boa noite, Maria dos Anjos, boa noite, Fernando, pena que sejamos poucos, mas enfim, somos bons. Eu conheci o Jorge como um dos diretores, embora essa figura não exista expressamente, um dos diretores da revista Nada, que ele traz aqui alguns números, e para a qual fui convidado já há uns anos a colaborar. Aliás, incluir o meu nome, nunca percebi porquê, porque nunca fiz nada, nem pediram que fizesse, como fazendo parte do comitê, não é? O comitê redatorial, ou o comitê editorial, enfim, e na qual tenho colaborado há uns anos esta parte. Esta revista é um milagre, já agora saibam que é um verdadeiro milagre, isto não é publicidade, entende-se? Aliás, a revista O Gato Vadio, isto é uma revista de contracultura, O Gato Vadio é, desde sempre creio eu, ou pelo menos desde há muitos anos, um dos poucos lugares no Porto em que esta revista está sempre disponível. A revista Nada, não digo isto, acreditem por ser colaborador dela,
Não digo isto por ser amigo pessoal do Jorge e do diretor da revista, o João Urbano. Aliás, já foi feito, com a minha presença aqui, mas desse lado, já foi feita a apresentação desses números aqui, precisamente no Gato Vadio, mas esta revista é um verdadeiro milagre. Milagre de qualidade. É uma revista, desafio-os a folhear um qualquer número ao acaso e vocês perceberão de que é que eu falo. É um milagre de qualidade, com revista de ensaísmo, e não só, também de pequenos textos literários. É um milagre porque não há. Por exemplo, posso-vos dizer, e o Jorge poderia explicar-vos isso, já falamos sobre isso, por exemplo, não há em toda Nova Iorque uma revista de contracultura que tenha a qualidade gráfica e temática desta, por exemplo. É extraordinário. E é uma revista que num país como o nosso, em que ninguém lê rigorosamente nada, num país, porque é pura verdade, num país em que a cultura é o que é uma revista que tem sobrevivido e que já vai no seu 18º número. Isto é qualquer coisa de extraordinário. Isto é o segundo milagre, é a sobrevivência da revista, sem abdicar nada, sem fazer concessões a ninguém e sem sequer piorar de número para número relativamente ao número de páginas, pelo contrário, tem vindo a engrossar e sem piorar de qualidade gráfica, que por sua vez também tem vindo a melhorar. Foi assim que eu conheci o Jorge, que cedo criei com ele uma grande empatia filosófica, como eu disse aqui quando da apresentação do lance. A amizade está na palavra filosofia, mas não é filosofia que faz, não são os amigos interessados pela filosofia que se encontram, é a filosofia que nos faz encontrar, é a amizade pelo conceito que faz com que essa amizade se torne um afeto entre as pessoas. E depois fascinou-me o interesse muito especial do Jorge pelo Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy, talvez o primeiro filósofo pós-derridiano, e talvez para haver uma sequência lógica nestas 4 sessões, tal como estava inicialmente previsto e depois deixou de assim se fazer por razões, enfim, também circunstanciais. A sessão de Jorge devia-se ter sido uma semana atrás, na sequência do Hugo Monteiro sobre Derrida. Mas era o próprio Derrida que chamava com alguma ironia ao seu amigo Jean-Luc Nancy o primeiro pós-derridiano. É um dos grandes nomes ainda vivos da filosofia, numa época em que de facto a filosofia não tem muitos grandes nomes vivos. É um dos grandes nomes, é um objeto da minha admiração. Objeto aqui no sentido de, digamos, objeto de admiração, é um sujeito de quem muito gosto. É um autor com quem o próprio Jorge já entrou pessoalmente em contacto, em interlocução, por via de uma tradução que ele se propôs fazer precisamente para a editora Nada, ligada à revista, editora essa que nasceu há menos de um ano. E precisamente o Jorge foi o tradutor de um dos mais recentes livros, é 2011, creio eu, a edição original deste livro, não é? 2012, ainda mais recente ainda, de um dos livros de Jean-Luc Nancy chamado A Equivalência das Catástrofes, que eu creio que também está aqui disponível na Gato Vadio. Foi ele o tradutor, um excelente tradutor, isto é uma excelente tradução, uma tradução exemplar, uma tradução seríssima. Aliás, isto inclui um pós-fácio, que é um pós-fácio do próprio Jean-Luc Nancy, escrito expressamente para a tradução japonesa deste livro. Prefácio lá, pós-fácio aqui. Prefácio é o meu. É prefácio dele. Mas, curiosamente, por autorização especial do próprio Jean-Luc Nancy ao Leandro, esse prefácio, escrito para a edição japonesa, saiu primeiro na edição portuguesa. Portanto, digamos que esta é a primeira edição mundial desse prefácio, desse texto de Jean-Luc Nancy. Bom, e volto a dizer, não estou a falar de demasiado tempo, volto a dizer que se conheço alguém que é capaz de uma forma rigorosa, de uma forma competente e de uma forma também informal, aliás, de acordo com o espírito aqui do Gato Vadio, vos falar deste autor e vos explicar porque é que se trata de um dos nomes mais importantes, mais decisivos do pensamento contemporâneo, é exatamente Jorge Mendonça. Portanto, Jorge, por acaso, a esta hora da noite, está na altura de assumir essa função e eu de me afastar para junto frigorífico. Portanto, vamos a isso.
Ora, eu tenho que agradecer as palavras excessivamente elogiosas do Sousa Dias, quando o meu trabalho sobre o Nancy é um trabalho de muito de gosto pessoal, não é? Eu não faço propriamente um trabalho sobre o Nancy com os traços de um trabalho académico, é de facto um trabalho muito pessoal, e é porque Nancy me interessa. E Nancy interessa porque, evidentemente, o pensamento sobre o mundo também me interessa. Portanto, essa é a relação fundamental. Olá. Portanto, o Sousa Dias fez-me, de facto, uma apresentação muito generosa da minha pessoa, mas eu devo aqui dizer que ele tem uma participação inestimável nesta tradução que ele referiu, como, digamos assim, revisor e alguém que tem, enfim, uma experiência enorme na tradução do texto filosófico. E estou-lhe muito grato por essa ajuda. Bom, muito bem, Nancy. Falar de Nancy, não tanto sobre quem é Nancy, que seria uma outra conversa, mas alguns aspectos do pensamento de Nancy, necessariamente apenas alguns aspectos. Em todo o caso, eu queria dizer duas palavras sobre Nancy, o homem, se quiserem. Jean-Luc Nancy, eu vejo Jean-Luc Nancy como um dos pensadores hoje vivos e ativos com maior qualidade humana que eu conheci. E estou a sublinhar este aspecto na medida em que estou a falar de um filósofo francês e, como sabem, há toda uma cultura em torno da filosofia francesa que por vezes faz dos pensadores personagens de si mesmos, o que não é de todo o caso de Nancy. Jean-Luc Nancy é um homem para quem a paixão pelo pensamento antecede e sobrepõe-se de longe à paixão pela formação de uma obra, pela construção de uma obra. E essa posição de Nancy manifestou-se desde muito cedo numa parceria filosófica com um outro autor e grande amigo de Jean-Luc Nancy, Lacoue-Labarthe, e eu penso que essa é a parceria filosófica em França, para mim, mais significativa do último meio século. E estou a incluir aqui a célebre parceria entre Deleuze e Guattari. Esta parece-me, em termos daquilo que é, como o Sousa Dias referiu, em termos daquilo que é o papel da amizade na filosofia, parece-me uma parceria exemplar. A posição de Nancy, durante muitos anos, foi a de um coautor, com raríssimas exceções, um coautor, muitas vezes até um coautor que aparecia em segundo lugar, juntamente com Lacoue-Labarthe, que era uma personagem bastante mais colorida do que Nancy, de alguma forma, mas que, junto do qual Nancy teve sempre uma preocupação fundamental, penso eu, que é o exercício comum da escrita. E o comum, precisamente, este exercício do que é comum, é um tema-chave que eu queria hoje aqui abordar relativamente a Nancy. Portanto, essa atividade do pensamento filosófico, da escrita filosófica, e também uma atividade política e social que muitas vezes os dois desenvolveram, essa tripla dimensão, em Nancy, ela ocupou, eu diria, o Nancy até uma idade razoável, quando muitos autores já têm, ou já estão preocupados em ter uma obra
razoavelmente comprida ou extensa, Nancy dedicou grande parte da sua atividade precisamente a esse trabalho comum.